Notícia do dia hoje no mundo político é a nomeação de Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, para o Ministério da Justiça, anúncio feito hoje pelo presidente Lula. Lewandowski vem para ocupar a vaga de Flávio Dino, que deixou o Ministério da Justiça justamente para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal, vaga deixada pela ministra Rosa Weber. A gente vai conversar agora com o professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Carlos Ari Sanfeld. Oi, professor, bem-vindo, boa tarde. Oi, Tatiana, boa tarde, um prazer estar com vocês e com os ouvintes. Primeiro de tudo, eu quero te perguntar que perfil você faria do ministro Lewandowski, professor? Olha, ele é um professor de Direito há muitas décadas, né, da Universidade de São Paulo, da área de Teoria Geral do Estado, então ele tem uma visão muito ampla das questões envolvendo as várias partes de funcionamento do Estado. Além disso, ele atuou como magistrado aqui em São Paulo, ele foi desembargador do Tribunal de Justiça e depois foi ministro supremo, portanto, com uma atuação no Poder Judiciário bastante destacada, foi presidente do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Então, ele tem uma visão do funcionamento da máquina estatal, aí muito na prática, ligada ao Poder Judiciário. Como o Poder Judiciário ele tem um papel muito grande nos temas que o Ministério da Justiça trata, né, especialmente em matéria de segurança pública, ele traz essa experiência, que é uma experiência, então, de magistrado e de professor, que lida com o Estado globalmente, para tentar fazer uma discussão e uma execução de política de segurança muito mais ampla do que uma mera visão policial, entendeu? Eu acho que é essa a perspectiva. E também é um pouco o perfil dele, né? Professor, boa tarde, obrigada aqui pela atenção. Algo o desabona para assumir o cargo como ministro da Justiça? Olha, ele é uma pessoa qualificada e respeitada, Marcela. Ele se desempenhou sempre bem em casos polêmicos, evidentemente. E muitas das decisões dele do Supremo Tribunal Federal são decisões que nós podemos criticar, inclusive nós da área jurídica, eu que também sou professor, já discuti várias delas. Aqui, inclusive, né, professor? Aqui, inclusive, exatamente, né? Isso é absolutamente natural, a divergência sobre a interpretação jurídica, sobre qual é a melhor decisão em cada caso. Agora, uma pessoa cuja vida intelectual na academia e a vida pública no Poder Judiciário, seja aqui em São Paulo como desembargador, seja como ministro, ela transcorreu com o respeito de todas as pessoas, salvo as polêmicas que existem assim, um pouco pela radicalização política, da satisfação ou insatisfação com decisões que ele tenha tomado no exercício da magistratura, mas isso é absolutamente normal. É uma pessoa qualificada para o cargo e com idoneidade reconhecida. Qual vai ser o desempenho aí é uma questão de saber como é que ele vai se virar no poder executivo, né? Que é outra história. Pois é. Aí a gente pensa em que medida ou em que aspectos o Ministério da Justiça tem sido acionado, exigido nos últimos anos. E são vários, né, professora? A realidade tem cobrado bastante ação do Ministério da Justiça. Então, vou enumerar aqui algumas coisas. O senhor falou da segurança pública, a gente tem um cenário em que o crime organizado está bastante espalhado pelo país. Tem uma questão muito específica, que é a questão do Rio de Janeiro, com as milícias. No norte e no nordeste, com o garimpo ilegal, que ameaça e mata os povos originários. As polícias também têm sido objeto de críticas e de cobranças, por exemplo, na Bahia, com números, uma letalidade policial altíssima. Quais são os desafios que Ricardo Lewandowski vai encontrar à frente do Ministério da Justiça? E queria te ouvi-lo também sobre, acho que pela capacidade técnica não há dúvidas, mas que habilidades políticas serão exigidas dele à frente da pasta? Olha, existe uma lida com os estados da federação, porque o tema da segurança pública, que toma 90% do tempo do ministro da Justiça e da máquina, é um tema que envolve os estados. Por que envolve os estados? Porque a segurança pública, ela envolve a polícia civil, que é estadual, a polícia militar, que é estadual. E o governo federal, ele tem uma polícia federal cuja presença e importância percentualmente é muito baixa no Brasil. Ao contrário de outros países, por exemplo, Estados Unidos, em que a importância, o tamanho
e a presença da Polícia Federal é maior. Não estou dizendo que a nossa Polícia Federal é irrelevante, mas percentualmente ela é pouquíssimo significativa, e a Polícia Federal está sob o comando do ministro da Justiça. Então, para ser impactante em política de segurança, o ministro da Justiça vai ter que se articular com os poderes estaduais. O que significa isso? Governadores, comandantes da PM e delegados gerais de polícia de todos os estados da federação. É um universo de atores políticos enorme. E eu citei os três: governador, que está no topo, e aqueles que teoricamente são subordinados, que os mais importantes, né, o chefe da Polícia Militar e Polícia Civil, e não mencionei que tem os secretários da Segurança, né? Aí você diz, mas então não basta o relacionamento com o governador, ou com o que seria o homólogo assim, de um ministro, que seria o secretário de Segurança? A verdade é que não, porque nem todos os governadores têm verdadeiro controle sobre a PM, no sentido de que ele é influente, ele conhece as políticas, ele realmente se engaja. Varia muito de estado para estado. Então, o ministro ele tem que conseguir articular essas peças todas, né, que são importantes na definição das políticas de segurança, assim, em termos mais globais, mas também para o enfrentamento das crises, porque de repente ocorre uma crise lá no Amapá e ela precisa ser enfrentada nacionalmente, né? Então, esse é o desafio do ministro da Justiça, que é ser um operador político com todas essas autoridades aí, com um relacionamento complexo. O senhor vê nele essas habilidades? É a se testar. Ele foi presidente do CNJ, tem um pouco dessa experiência de lidar com as autonomias estaduais, porque o que o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, faz? Ele lida com os comandantes dos tribunais de todo o Brasil. Tem tribunais estaduais, né, e tem tribunais federais também. Então, a experiência nessa articulação política ele tem. Da mesma maneira, ele também já esteve no Tribunal Superior Eleitoral, né, porque os ministros do Supremo se revezam lá, e os tribunais eleitorais dos estados, eles são autônomos, e há esse esforço de articulação política sempre feito pelos ministros do Supremo que estão lá no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Ele tem uma experiência. Agora, o desafio dele agora é lidar com outros atores. Até então ele estava lidando com atores judiciais. Agora são outras pessoas, né? Muitas dele talvez até conheça, porque o Supremo, em que ele esteve até o ano passado, ele virou uma espécie de polo de atração do lobby dos governadores, né? Os governadores vão muito lá, as questões são tratadas lá, então ele até o conhece, é um homem muito hábil, ele tem as características para isso. Agora, talvez, sabe, o grande desafio dele seja, além de fazer isso, é transformar a política de segurança nacional. Porque, enfim, tem que lidar com a administração, a gestão do dia a dia, mas o que é transformar? E qual pode ser o papel do Ministério da Justiça? Aí vai ser, eu acho que, o grande desafio dele. É conseguir criar lá no Ministério da Justiça um núcleo de produção de conhecimento técnico sobre segurança pública. Uau! Entendeu? Que é a segurança pública baseada em evidências, em dados, né? E as pessoas, em geral, acham que quando tem uma crise de segurança, basta mandar um monte de policial lá. Não funciona, né? É óbvio que não funciona. Sem o mapeamento por dados, não adianta nada mandar homens, porque você não vai saber para onde nem para quê, né? Exato. E às vezes você piora a situação de segurança. Você manda mais gente, você complica mais a situação. Às vezes, uma operação muito específica, com pessoas qualificadas, ainda que pouquíssimos, produz um resultado muito mais eficiente sem as contraindicações. Agora, isso depende de um esforço nacional de produção de dados, quer dizer, de inteligência, de conhecimento, que não é policial propriamente, é um conhecimento de ciências sociais, de economia, de dados, né, de produção, geração, produção e manipulação de dados, convencendo os estados a se engajar na remessa de dados, na produção de coleta de dados confiáveis e tal, para que isso baseie políticas de segurança nacionais, ao invés de se dar sempre aquelas respostas que são as respostas tradicionais e pouco eficientes. Quais são as respostas tradicionais? Crise de segurança, vão aumentar o número das tropas e vamos aumentar a remuneração delas.
E aí, se começa a dar um problema mais num município do que outro, vamos criar uma polícia municipal, né, a Guarda Municipal, vamos botar um percentual maior do orçamento municipal na Guarda Municipal. Bom, essa tem sido a resposta, né, em geral no Brasil, que fez crescer assim, o tamanho das polícias estaduais e mesmo as municipais, e o prestígio até político delas. Mas isso é eficiente? Não necessariamente, pelo contrário. Às vezes é ineficiente. Então, o caso, por exemplo, de São Paulo, que andou em alguns anos, nos últimos anos, reduzindo o tamanho do seu efetivo e aumentando a eficiência desse efetivo na Polícia Militar, ao contrário do Rio, por exemplo, né, mostra que você, usando evidências e fazendo as ações certas, você pode reduzir o tamanho da sua polícia e ter mais eficiência, entendeu? Mais controle, inclusive, sobre ela. Então, é isso que se espera do ministro, que ele consiga avançar esse papel do Ministério da Justiça como um articulador de conhecimento. Então, precisa criar lá uma imensa equipe para trabalhar com qualidade e depois um articulador político para fazer com que esse conhecimento seja usado. E na questão o senhor falou bastante dessa questão também da articulação do conhecimento, mas na área da articulação política ele também vai ter que lidar com questões internas relacionadas à politicagem, digamos assim, né? Enfim, ele tem carta branca do presidente para mudar o ministério, mas, por exemplo, muito improvável que mude o chefe da Polícia Federal, porque é uma indicação direta do presidente. Há também a questão de Ricardo Capelli, ficou muito conhecido no 8 de janeiro. Ele é o segundo da pasta atualmente, mas muito provavelmente também vai deixar o ministério. Será que, de certa forma, é uma jogada ruim para o governo diante do papel de Capelli no ministério e também da popularidade que, de certa forma, ele assumiu? Lewandowski vai ter que lidar com tudo isso? É mais ou menos normal que o ministro que assume queira levar as pessoas da sua maior confiança para os cargos imediatamente ligados a ele, né? Ainda que a pessoa que estivesse lá fosse qualificada e até reconhecida como alguém que teve um bom desempenho. Mas os ministros sempre passam por isso, ele não é só o ministro da Justiça, não, né? As secretarias acabam sendo compostas a partir de uma negociação política, é normal que isso aconteça, e nós não vamos esquecer que o Ministério da Justiça tem outras secretarias, tem uma secretaria de política antidrogas, coordenadas por uma professora acadêmica, tem a secretaria na área econômica, na área de consumidor, né? Enfim, tem vários segmentos ali que servem, inclusive, para essa negociação mesmo, porque os partidos, eles querem estar presentes e os partidos também não são uma unidade, né? Os segmentos, os grupos dos partidos querem, de alguma maneira, indicar as suas lideranças, os seus talentos e tal, para serem aproveitados pelo ministro. E o ministro sempre quer ter o domínio, né, das indicações. Ele, ao que parece, o ministro Lewandowski, é uma pessoa com muito prestígio com o presidente da República, né, e parece, assim, lendo o noticiário, que ele tomou o cuidado, até para aceitar o convite, em deixar claro ao presidente da República que ele gostaria de uma autonomia para montar a sua equipe mais direta, eu diria que é o quadro de secretários, né? E o presidente da República certamente terá lá seus limites para aceitar isso, mas pela maneira como foi apresentada a indicação dele, tudo indica que ele terá um espaço de escolha pessoal que também é desejável, porque ele vai responder pelo que acontecer no Ministério. O senhor acha que ele vai sofrer pressão, como já há no noticiário, já está dito no noticiário, por levar em consideração impreterivelmente a diversidade na composição dessa equipe? Sem dúvida, não há a menor dúvida que isso vai acontecer. E o ministro, aliás, é sensível a isso. Ele é uma pessoa aberta, assim, que tem uma grande sensibilidade para os vários temas que estão envolvidos hoje no debate contemporâneo, né? Um deles é esse da diversidade. Ele é uma pessoa sensível e ele vai ser pressionado. Agora, também tem esse desafio, né, que é saber de onde vêm as pressões e como lidar com elas, né? Por exemplo, nas indicações de magistrados, que também passam pelo Ministério da Justiça, quer dizer, o ministro da Justiça que leva ao presidente da República a indicação dentre as listas de promoção de magistrados, aquele que, na visão do ministro da Justiça, deve ser escolhido para ser nomeado lá para um tribunal
superior, né? Bom, e aí essa questão do gênero e da raça tem se colocado muito fortemente nas últimas promoções. Esse debate é crescente, né? Ele com certeza será pressionado. Nós vimos agora na indicação do novo ministro Supremo como houve pressão dos grupos políticos, inclusive ligados ao presidente da República, muita pressão, muita crítica sobre o presidente por não ter indicado uma mulher, por não ter indicado uma pessoa negra, etc., né? Bom, mas o presidente da República, claro, considerou isso tudo, ele é também sensível a esse ponto, mas fez a sua escolha pessoal. Afinal de contas, o posto é um só e as possibilidades de preenchimento são muitas, né? Agora, é uma pressão permanente, né? Permanente. E o Ministério também tem suas corporações, né? Tem lá a Polícia Federal, que é poderosa, que também faz pressões. Então, as pessoas lá querem ocupar cargos também. Então, mas isso é o dia a dia da política, né? E eu diria que ele está passando por outro patamar da política. Talento ele tem para vencer bem. Agora, rapidamente para a gente se despedir, professor Carlos Ari Sandfeld, há uma operação da Polícia Federal em curso agora, mirando os financiadores e os mandantes da tentativa de golpe de 8 de janeiro. O senhor vê algum tipo de mudança nos caminhos dessa investigação ou de outras que a Polícia Federal possa certamente está tocando nesse momento por causa da mudança do titular da pasta? Ou esse caminho é um caminho, como é que eu posso dizer, governamental? Independentemente de quem ocupe aquele posto, a polícia deve continuar em frente com o que está fazendo agora? Olha, ouvindo o depoimento das pessoas que já estiveram nas últimas décadas no comando do Ministério da Justiça, é comum a afirmação de que ninguém manda de verdade na Polícia Federal, no que se refere a investigações específicas. Muitas vezes aparece na mídia, assim, aquilo que é o tema que mais preocupa o presidente da República na época. Ele faz pressões, ele manda recados, etc. Mas o grau de autonomia dos delegados que comandam as investigações é grande. E, claro, o presidente da República pressiona o ministro, que eventualmente fala com o delegado-geral da Polícia Federal, mas os delegados têm autonomia. Esse é um dado que tem a ver com a força da corporação. Uma corporação formada por concurso, de servidores estáveis, e eles têm um ethos assim, de corporação bastante forte. E que é reforçado pelas circunstâncias e que a Polícia Federal não investiga sozinha. Ela está sob a vigilância do Ministério Público, que é o dono da ação penal. Quer dizer, as investigações policiais servem para o Ministério Público propor ou não propor denúncias, né? E do Poder Judiciário, quer dizer, é o Ministro Supremo, quando ele, nesse caso dos inquéritos que você se referiu, né, está no comando, então, dos inquéritos policiais, ordenando ou não ordenando medidas cautelares, prisões preventivas e não sei o quê, e depois aceitando ou não aceitando denúncias. Então, a verdade é o seguinte: o ministro da Justiça ele tem um papel de falar, ele tem um papel de pressionar, não necessariamente no mau sentido, né? De falar, de levar as preocupações do governo até para dentro da Polícia Federal para que isso está investigado. Mas ninguém acredite que o ministro da Justiça manda em todos os delegados. Isso é uma ingenuidade imaginar que as coisas funcionam assim. Nem o presidente Bolsonaro, que tinha o maior apetite por fazer intervenções fora assim, dos esquadros jurídicos, conseguiu isso, né? Não é fácil e não parece ser exatamente algo que esteja dentro da linha do atual governo, ser interventivo de uma maneira ilegal. Eles querem, claro, que as preocupações que eles têm cheguem à polícia. Perfeito. Perfeito. Professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Carlos Ari Sandfeld, conversando conosco hoje aqui sobre Ricardo Lewandowski, novo ministro da Justiça. Muito obrigada, professor, por mais uma vez estar conosco aqui no Estúdio CBN. Uma ótima tarde para o senhor. Tatiana, Marcela e ouvintes, o prazer foi todo meu. Obrigada.